America. Welcome. It's a pleasure to be here one more time. Yeah, I'm very excited today to have these wonderful people here: Max Gutman, Nick Renamo, Dr. Nívia Costa from Brazil, Vespa Muru, Dr. Professor Marcelo. So today we here we're gonna talk about rights, obligation, and women's rights. Why not? You know, and this is an exchange. This the American Citizen is a program to try to create a bridge, you know, between American citizen and Brazilian. What is like to be in America? What is life like in America? And what is like life in Brazil, with all these things that is happening right now in the world society. So we're gonna start the program today first with Max Gutman. He has a limited time, so he's gonna talk a little bit with us, and then we can move on. All right, Max, it's with you. Hey, everybody. It's a pleasure to be here. Thank you, everyone, for having me and to be here among such, great scholars and reformers from distant lands and home. And I think it's a wonderful thing that we're all here speaking together on this subject because it's so important, and it's so passed over. And it's insidious in the sociology and structure of how institutions have been set up and how those relationships with other people are arranged in society. But I just want to start off this way. In the United States, right? If we do like a cross-cultural comparison, we have a lot of regulation here. Some people like it, some people don't, but there's a lot of it, and that's sort of what this government, is built on, more or less, right? The pendulum of how much regulation we have around laws and or how those laws are executed, through justice and and how pretty much people follow the rules out there. And there are certain spoken rules or unspoken rules, but in my opinion, human rights and the rights of people to be safe out there in the world they live in, that's a fundamental necessity, and I think that's something we all need to work towards. But before we can get there, I think we have to ask this question: why are people getting hurt? And in recent times, especially in the past few weeks, but over the centuries, I mean, nothing has changed. There's been an escalation of violence against women, and I think that happens at certain times rather than others because of what's going on, the historical events of the time. But you have to wonder why women are consistently targeted, right, and victimized in the greater pool of people out there, of the greater citizenry. It's strange. We have this idea that it's okay, to victimize and hurt people that we think are weaker than us or less than, and you have to wonder why this weakness identity was constructed and why it was constructed. It was constructed so certain relations within society could be maintained. So women would do what they're supposed to do and told to do by other people in ruling classes, right? So nothing really has changed. We still have ruling classes, right? It's they're not called the ruling class, but they have the money out there and the power to do it. So the only difference here in the United States, and I see it in the difference between here and Brazil and other countries similar to Brazil, where there's less regulation and less construction around how these laws are carried out by the police, by the courts, and what that would look like in terms of the apprehension of criminals and what a criminal is. If you don't see it as a crime, right, the person is not a criminal. So in the United States, while it's generally not okay to attack women and think of them as less than, we're moving away towards that. There are people out there that still think it's okay, to do it, to do it, and people get away with it. But people get away with it more, right, in areas, in lands where there's less notation and understanding around, why it's a crime and if it should be a crime, right? You don't prosecute someone if they're not doing wrong. And I think that when you have cultures
that propagate, this um, ill-gotten, uh, toxic idea that it's okay to keep people in domestic, um, oppressed positions, so they can carry out their duty, right? Things aren't going to get better, and until we ramp up regulation and understand how we could do that in a humane way without losing rights and losing our ability to go out there and be free, then we're going to continue to bump up against this problem. Oh, all right. Max was saying about. Ele estava falando sobre os direitos. Ai. Nos Estados Unidos nós temos muitas leis e estas leis são seguidas ao pé da letra. Mas também não esquecemos o lado humano, porque quem comete um crime é um ser humano. Então tem a circunstância por trás daquele crime. Então ele estava dizendo, muitas pessoas gostam dessas leis e outras não. Ele também falou sobre os direitos humanos, né? Que o direito da mulher também é um direito humano, né? E também no passado nós tínhamos esse problema de muita violência contra a mulher. Ele também falou que agora, por alguma razão, na sociedade do mundo está tendo muita violência, né? Que não se explica por que tanta violência, apesar de termos tantas leis em vigores. Mas ele disse que a diferença dos Estados Unidos para o Brasil é que temos muitas leis, mas essas leis temos as agências, as instituições de Estado, de governo, que funcionam, que fazem essas leis valer e são respeitadas. Então, a polícia, por exemplo, é uma dessas agências que ajuda. Temos agências que não são governamentais, que também trabalham muito nessa área. Então, a violência contra a mulher aqui, já podemos dizer que está mais ou menos sob controle. A discriminação contra a mulher já está um pouco menos do que antes. Então, ele fala que comparando com o Brasil, precisa um pouco mais de... Quanto mais falarmos, quanto mais educarmos as pessoas sobre o assunto, acho que esse é o início, né, das mudanças, e que essa troca de experiência pode ser de grande ajuda, né? Então, ele falou bastante, eu espero poder ter resumido. Max, I have concluded. I was talking a little bit about that. We spoke about, how U.S. We used to have a lot of violence against women, but now it seems that we are in the right path. That violence has get less and less. I also spoke about the human rights that people commit a crime, but because of the laws that we have a lot of laws, and these laws are followed. And we have the police, we have government agency that cooperates and help to maintain that, the rights of the citizens. I do think it's increasing in the United States now. It is. And that, I think, is not to be expected, because that's a horrible thing. We should never expect violence against... Ele está dizendo que agora tem aumentado, realmente eu li que tem aumentado um pouco a violência contra a mulher por causa durante a pandemia, tem crescido muito a violência, não somente no Brasil, nos países latino-americanos, mas nos Estados Unidos também. Mas para combater isso, nós temos muitas leis e princípios que podem defender o direito da mulher, que pode defender a mulher, que pode dar uma certa segurança à mulher. A mulher, se ela sofre violência, ela pode ir em qualquer... aqui não se chama delegacia, chama Princeton, Police Station. Vai num desses lugares e a mulher é muito bem tratada e recebida, e tem colaboração das agências governamentais e tem colaboração das agências não governamentais que ajudam essa mulher a ser atendida. So I was translating a little bit, Vespa, Max, Nick, a little bit what Max spoke about it, about the rights that we have in America, the women's rights, human rights, and the agencies that we have in place, the law enforcement, how that works in comparison to other countries like Brazil, and how women is treated here fairly, even though there's still a lot of, the violence has increased because of the pandemic, but the law
still prevail in America, and the women has they get the service that they need when once they are victimized or they suffer violence. What it cannot be said a little bit about Brazil. So I think it needs to be said though that we're going through a radical cultural transformation with gender, and I think that whenever that happens, there's going to be eruptions, and there's going to be pushback and cultural pushback, and we see that in the United States. And I don't think this transformation, right, could happen without these laws in place. So all I right, think Brazil, when you don't have these institutions to safeguard transformation and revolution, the revolution gets stopped in its tracks, and people get injured, and there's no fruit to be gained from anything, and uh, you're stuck. all right. Thank you, Yeah. Max. Thank you, Hey, Max. Um, So, Max falou que essa cultura da transformação, que está acontecendo como a mesma coisa que está acontecendo no Brasil, agora está tendo muitos movimentos sociais, né? Como faço parte de vários grupos que as mulheres falam, nós estamos cansadas de sermos massacradas, nós estamos cansadas de sermos oprimidas, nós queremos também ser ouvidos, nós queremos nossos direitos. Então, ele falou que essa é uma transformação de cultura que está acontecendo no mundo todo, não só no Brasil, mas nos Estados Unidos, que a mulher, ela está, como diz, nós estamos cansadas, queremos ser respeitados, nós somos seres humanos, né? Então, é isso que o Max falou. First of all, I want to congratulate and thank Max Gutman, a great a great professor, and this wonderful speeches, not only today but all other programs here. It's an honor, a normal honor, having in our Erga Omnis TV station your presence. At the same forum, Nick Honeyman, it's fantastic learning about mental health, the American system of health, and all details of the American citizen with you. Your language directly, your way colloquial in order to talk to us. It's very good. It's quite good. At the same form, my dear friend, my deeply heart friend, Ana Medeiros. Thank you. You are a fighter. Together, we fight together in the human rights in Brazil and in the United States. In other words, it's an enormous pleasure to talk to you and having the opportunity in order to Likewise. say thank you very much in order to conduct brilliant this program. This show, American Citizen, is a very special moment at the Brazilian TV in order to our telespectators can learn and can understand the ways and the steps you have to climb in order to be a better society, and learning with a first world country like the United States. At the same form, today I'm especially honored because we have here Professor Dr. Nívia Costa. In my opinion, one of the most spectacular professors in the Brazil system of education. She is dedicated to graduated pupils and after graduation, master, doctor, and a fantastic way to speak to all sorts of people. Words properly and a communication with Instagram and other social nets, fantastic too. Oh, it's very good. It's an honor, great honor have you here. At the same forum, Professor Amilcar Arruda. Professor Amilcar Arruda, the presenter
of the Homo sapiens show here in the TV Erga Omnes, a great sociologist, and so to me a researcher in the human area knowledge. It's very, very good having you here today. Dr. Edson Aragão, psychologist with a large experience in chemical dependence and mental health. It's here in order to take us a bit of your experience in this area, and also the question of the woman in mental health situations. It's very good having you here too. Vesper Moore, it's a great honor have you here the first time, and you are invited by Anna, and when is a friend of Anna is a friend of mine, and so it's very good having you here. Para vocês brasileiros que nos assistem, é uma alegria muito grande mais uma vez estarmos nesse programa. Dizer que com honra muito grande eu tenho esse time de convidados aí sobre todos a batuta da Ana Medeiros, que sempre rege muito bem esse programa, sendo essa verdadeira ponte entre brasileiros e americanos, ensinando para nós brasileiros o que os americanos têm de bom para nos ensinar, trazendo essas comparações, trazendo as diferenças entre os direitos dos cidadãos que estão na América e que estão aqui no Brasil, para que nós podemos aprender algo para de fato chegarmos ao primeiro mundo, e não apenas na economia, mas também nos direitos de saúde, direitos sociais e todos os outros que são mais importantes, né? Não adianta um país que tenha dinheiro, mas que não tenha desenvolvimento social. And so Anna, I have stolen your participation to That's all right. translate. That's all right. That's all right. And so I will do a very quick speech because we have invited better and better than me, and I need only do a briefly speech in order the system of human rights and the big changes in Brazil. We are talking about women, and I want to bring you here a lot of steps that us could climb in the last years in order to publication of laws, specific laws, like the Code Maria da Penha. It's a legislation here, typically Brazilian, not inspired in other of the world, and which inspires other countries in order to use this form of legislation. Maria da Penha law is a legal publication that protects specifically the woman, and not only woman, but it was resonated by women that suffered a very kind of violence inside the home. It's important to discuss here that the Maria da Penha law protects violence inside the familiar relationship. It's not normal or common violence. It's a legislation that protects the familiar relationships. Of course, that this protection comes of the confidence and confiance and trust that you have in your wife, in your husband. And so it's the form of to try to put law inside the family, the Brazilian family, in order to give protection to the wife and to the daughters and sons by the violence practiced by the parents and by the husband inside the familiar relationship. Para os nossos telespectadores brasileiros, eu diria que eu vou tecer pequenos comentários
até porque todos que estão aqui são muito melhores que eu, então eu gostaria apenas de dizer pequenas palavras assim para que os senhores se fixassem na ideia de que avançamos sim no Brasil. Temos muito que avançar, mas avançamos. E avançamos, e o início desse avanço foi com uma legislação chamada Lei Maria da Penha, em homenagem a uma senhora que foi duramente castigada dentro de sua residência, numa relação familiar, pelo seu próprio esposo. E assim, eu lhes diria que a legislação brasileira, ela tanto cresceu porque ela protege a mulher e também o homem, mas sobretudo a mulher, de situações baseadas no abuso de confiança. Quando você coabita com alguém em uma relação familiar, obviamente que as pessoas confiam na outra. Há uma relação de confiança. E a Lei Maria da Penha protege desse abuso de confiança. E ela traz alguns tipos de proteção de violência. E essa violência não se limita à parte física, né? E agora eu continuo, coming back to Americans and others in English, the difference of this style of legislation, the Maria da Penha law, is that the violence protected in this paper is physical, mental, psychological, and financial. So we have a lot of sorts, a lot of types of violence that are protected. It's not only the physical one, no, it's the psychological, that certainly Dr. Edson will explain it to us, the question of the psychological violence, the emotional violence, yeah, it's so protected, and the financial violence. Some authors calls to the political violence and the free initiative violence. That's a doctrinal question, but you can say that the protection to the woman is general, and it's a form in order to give the woman all the rights she needs, all the rights she deserves, because men and women are parts of society and have the equality and isonomy law and rights might to be equals. It's not possible in 21st century we only and still have differences of people by the sex. It's impossible. It's not acceptable. We in 21st century supports things like this. And so I will do my finish and translate to Portuguese. Eu disse que a Lei Maria da Penha, ela faz essas divisões entre vários tipos de violência. Para a maioria dos autores, a violência física, a violência psicológica, a emocional e a financeira, mas tem alguns também que aceitam aí como violência protegida também a violência da iniciativa de trabalho, da livre iniciativa e também das outras relações aí que a mulher possa ter no sentido da sua igualdade, no sentido dos seus direitos individuais. Então, também que, por final, nós não podemos admitir que em pleno século XXI haja ainda absurdos como diminuir o valor das mulheres ou colocá-las num patamar inferior aos dos homens. Isso não tem o menor cabimento, né? E assim, informalmente falando, que não deixa de ser uma forma preconceituosa, sabemos que elas são até mais inteligentes que nós, né? Mas fica aí o recado de que, sobretudo, as mulheres e os homens, as crianças, todos na sociedade, merecem, sobretudo, o respeito
de todos os cidadãos e o respeito, sobretudo, do Estado. And so, it was again talking a normal pleasure, and now stolen again the place of Anna. Not a problem. It's a pleasure to be talking. I will pass to the next speech to a professor that lives in my heart, that have my admiration, deep admiration, Professor Dr. Nívia Costa. Bom, tô nervosa. I'm a little bit anxious. Não há porquê. Traduza para mim, Ana, por favor. Sem problema. Eu vou ser firme na minha primeira fala, porque é muito necessário. It's very important E eu faço questão de ser em português, porque eu sou brasileira. She prefers to speak in Portuguese because she's Brazilian. A violência contra a mulher, ela não está women melhorando e ela não está piorando. It's not getting better and it ela is sempre existiu. And E eu começo a minha fala assim. I started talking like that. A mulher sempre foi vítima de violência. Since women sim, always been victimized because of violence. The women are present victim every victim's tensions. Everyday victim tensions. Every kind of violence and victimization every day, everywhere. Picasso styles, cubist imagens. Can I do some part? It's the emotion. I can talk to the Americans are here, the Brazilians one, and all the world that watches us in 197 countries by Soul TV, and the other audience of Erga Omnes TV station. So, this is the speech of Professor Nívia Costa. Is the really emotion to a Brazilian woman that's crying. I need to talk this today. I don't know if you have listened it, but today I'm saying the night we are. No, yeah, we are. Tonight we are doing this program. A Brazilian politician have said publicly said that the Ukrainian woman is poor, and because they are poor, they are easy. Look the word. Look the sad word that this stupid man have said. Easy. A woman not in no hypothesis are easy, because a woman is not a product. A woman is not an object. A woman is a person. Oh, a person has needs, respect. And so I'm here in order to compress me and solidarize me, including with Professor Nívia, that's woman in Brazil. I read about that. I was and suffer hearing and stupid words that a politician, a man who create laws and say something like this. I need to explain that to Nick and to Moore. What Professor Marcelli says that there was a politician in Brazil. He went to Ukraine, and he was misogynist. His behavior was like a sexual predator. You know, he was talking about the sort of the private parts of the woman, how they were like just a piece of meat. That's what he was trying to say. Yeah, so he like didn't this. go there to help, and he was there was like we don't say, and we don't do this kind of things in American.
But Yeah, that have was said that degraded. the Ukrainian woman in war is easy because they are poor, né? Because Para they os were nossos, poor, they were easy to have sex with. para os That's what he nossos, was trying to say. para os nossos aí telespectadores brasileiros, eu diria que essa emoção da professora Nívia, né, esse embargar de voz que a tomou naquele momento, Eu sinto também isso. tem a ver com isso, né? Esse recado que ela deu, que as mulheres são vítimas sim, né? E aí vem um político brasileiro, de repente, hoje, no dia da gravação desse programa, dizer aí que as mulheres ucranianas são fáceis. Gente, que palavra mais estúpida, que palavra mais absurda. Mulher não é objeto, né? Para dizer que é fácil. E dizer ainda o que é pior, são fáceis porque são pobres. Como se toda mulher pobre, é uma palavra, aliás, a palavra pobre é muito complicado de dizer. É o estado da vulnerabilidade. Sim, porque pobre, eu acho que pobre é uma pessoa dessa, né? Porque a maior riqueza que eles têm é a riqueza de coração, a riqueza de espírito. Né? Such two Americans want that the poorness appetites at the brain, or no brain, and no heart, and not about money. I think so this guy went to Ukraine as a politician. He has a lot of money in Brazil. Yeah. He went to Ukraine just to objectify sexually the women. Yeah. How hot And they so- were. They were easy Yeah. because they were poor and they were in a state of vulnerability. So that Yeah. was the guy who would say that. So that's like a scandal now. And even me, I'm angry now. Of I read course. about it and I'm very Yeah, angry. it causes a shame to us, It's very narratively. I'm shameful. Brazilian. Yeah, it's a shame. It's an international shame. Okay, let's continue. So, Sorry, let's- Professor Nívia. And so you can talk in Portuguese, and you use Anna like I can our do the- bridge. Eu posso fazer a tradução. Yeah, you are our bridge, Anna, and so do your job, okay? And break a leg. Pode falar, professor Nívia. Mas é uma gentileza minha usar o meu falho inglês com os convidados que aqui estão. Imagina. Certamente. Eu imagino. Obrigada pela gentileza, doutor Marcelo. Eu vou tentar o máximo. E a professora Ana faça a tradução aí. Eu mandei para ela um roteiro do meu Sim, eu li Indonesian. aqui. O que eu quero dizer é que as mulheres, elas são as vítimas preferenciais de todas as tensões. A guerra, a pandemia, a crise econômica são apenas desculpas para a violência que sempre existiu. For the violence against women that always been there. A violência sempre existiu, mas o que justifica a violência é o ser mulher. É o corpo da mulher, é a mente da mulher, são as ideias da mulher, é a vida, é a existência da mulher na Terra. The existence of the women. E nesse cenário, o direito, ele é aí chamado a assumir historicamente a técnica, ele é chamado a assumir um controle histórico de proteção. The protection, the right and the protection of women. E esse controle histórico de proteção surge contra tudo e contra todos. Contra o pessimismo, contra o voluntarismo, contra até o otimismo gratuito, contra o individualismo, o consumismo, contra the consumption, contra tudo, né? Contra o fascismo, contra o nazismo, contra... Nesse cenário, o direito ele é chamado para ir contra tudo que descarrega, tudo que desconfigura, tudo que descaracteriza o ser mulher na Terra, o ser mulher na sociedade, porque o ser mulher em sociedade é o que justifica a violência. Não sei se eu consigo ser clara nesse sentido, Sim. Porque todas essas desculpas que todos os anos nós usamos aqui em março, é a guerra, é a crise, é a pandemia, são apenas desculpas. É o fato de sermos mulheres que justifica a violência. A doutora Nívia, a professora Nívia está dizendo que the fact that being a woman, being born a woman, that's a justification for violence.
for discrimination in every level, in every scale, the society, economic, socially, and at work. You name it, all kind of discrimination and social control that women suffer. So this violence has always been there. It's not that just started or just increased, but it's been there. The difference is now that it has eruption, and there is the right state have all these laws, these rights that women have, but because women were born women, and this violation, the social control and violence against the women has always been there, has always been present in society. E o direito, ele concebe aí técnicas das mais simples, como receber a mulher numa delegacia especializada. Aqui no Brasil, nós temos delegacias especializadas em mulheres, delegadas mulheres, assistentes sociais mulheres, policiais mulheres, como as mais sofisticadas, né? Como a Lei Maria da Penha, citada pelo professor Marcelo, pelo doutor Marcelo. A Lei Maria da Penha, ela surge no Brasil como uma resposta à Corte Interamericana de Direitos Humanos, né? A gente não surgiu com essa lei por livre e espontânea vontade. A gente, na verdade, foi condenado a dar uma resposta humanamente digna para as mulheres brasileiras depois da Maria da Penha, uma mulher que foi violada, né? Que sofreu as consequências de ser mulher, de ter sido aí totalmente subjugada pelo próprio marido dentro da própria casa. Mas ainda assim, o direito foi o instrumento capaz de oferecer apoio, de oferecer a solução para essa mulher. E essa mulher conseguiu salvar a vida de outras mulheres dentro do Brasil. Então perceba, o direito utilizando um instrumento que é a legislação, utilizando um instrumento simples, fazendo aí a captação, né, a colonização de outros mecanismos de salvação, de acolhimento, de tutela, de cautela mesmo de outras mulheres, transformando um simples direito de salvar a dignidade da pessoa humana, de oferecer dignidade da pessoa humana, que está lá na Constituição Federal, e elevando esse direito de vida digna ao direito humano, que é mundialmente reconhecido. Está aqui no Brasil, aqui em Pouso Alegre, está lá em Porto Alegre, está aqui nos 4 cantos do Brasil, está nos Estados Unidos e está em qualquer lugar do mundo. O direito da mulher ser humana. Então, a professora Nívia estava continuando a sua palestra falando, she was saying that the law, Maria da Penha, is a legislation, it is in the Constitution, that Brazil was actually ordered through the International American Court that they should have to protect the right of women. The Maria da Penha, actually, there was a law that was passed, and through this law, women has been able to be protected, their rights, against violence and against many other kind of abuse that women have been suffered. So in a way, that's a mechanism, it's a tool that has been protecting women. So through this law, they have the police stations, they have female law enforcement that can help women who are survivors of violence or victimized of violence, that can be protected and help. A gente pode pegar aí os ensinamentos de Hannah Arendt, né? O direito a ter direitos, o direito a ser humano, o direito a ser tratado com igualdade, na sua forma íntegra, na sua forma indivisível, de direitos humanos, universal, indivisível e integral. Eu acho que isso é o ponto principal e nos coloca aí de maneira tão íntegra que é possível peticionar a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e transformar a realidade. A Lei Maria da Penha, que citada pelo professor Marcelo, ela não mudou a realidade apenas da Maria da Penha, ela mudou a realidade de milhões de brasileiras. So the law Maria da Penha, it has changed the reality of many Brazilian women
not only the Maria da Pena, who was a person who was a woman who was victimized, who was in a relationship, an abusive and violent relationship. Through this law, she was able to save her own life, and also she was able to save other people's life. So she said the importance, it's how important it is to respect, and this law gave you, it was a mechanism, a tool that gave back the dignity, the human dignity of the women in Brazil. So the most important, beyond being women, we are human beings. That's what I was talking about. Humanity. It doesn't matter who you are, where you come from, or what is your sexual orientation. We all are human beings, and we have a dignity, should be respected. That's what Professor Nivea was saying. The human dignity of women has been violated, respected, and the right has been secure and guaranteed through Maria da Penha. Maria da Penha law. Pode. Acho que essas são as considerações principais. Eu passo a palavra para o professor Marcelo, principalmente focando nesse ponto. Não há justificativa de crise nenhuma, de guerra nenhuma, de crise sanitária, de crise econômica, nem de que esteja melhorando. Nós, mulheres, somos mulheres, sempre fomos mulheres, e esta é a razão da violência existir contra nós. Deixa eu concluir. I'm going to conclude the conversation, the discussion of Professor Dr. Maria Nivea. She said that there should be no justification for violence against women. You know, that every time there is a violence against women, there is always a tie of to justify. You know, like we say in American, when there is some violence, there's always a way to justify it, you know, and there should not be war, pandemic, whatever it is, there should be no justification to say that violence against women has always to be justified. That should not happen. That has to be like, stop. One thing, the brilliant speech of Professor Nivea, a round of applause for me, I know for other one, because war, pandemic state, and ever other things are only justifies. Only difference of scenery, but the point question is, woman is not respect that it's a human right. The respect of the woman is a human right. And today, the women are not respected as soon as they deserve. Yes. Okay? Yeah. And so, stolen again your position. Oh. No, that's all right. You have guests here. I have guests here. We can, we can. Brincando com a Ana que eu estou roubando o lugar dela de apresentador, mas fique tranquila, você faz muito melhor hoje que eu. Hoje eu estabeleci bastante o quadro dela aí, ó. Não tem problema não. Você tem convidados, eu tenho convidados. Certamente. Então, Ana, eu vou pedir para você que, seguindo a sua condução do programa, passe então a palavra para o Nick, para que ele nos traga aí esta visão do sistema americano sobre o respeito à mulher, o modo que a mulher é tratada, sobretudo na área da saúde mental, dentro do sistema americano. Hey, Nick. Professor Marcelo was saying, to give you words. Now, for you to talk a little bit about how, like the place of women in American, and especially in the behavioral mental health, how women are treated. Whether it is a behavioral mental health worker or is a client, as a participant. What is like working with women. You yourself, you work with women. We work with. Yep. Give it like a brief summary, what is like work with women, and I will do the translation. Sure, yeah. So, yeah, I mean, whether it's mental health, substance use, I think what's important is, in one respect, everyone should be treated like with dignity and respect, and that they're not better or worse than you, or
that they can be used for your gain in any way. Like this is always for the safety of the patient that we're working with. And in one sense, men and women they're equal. Like they shouldn't be valued differently, but also they like different people have different needs, and sometimes for like when working with female clients, there may be certain considerations that we have to do. But it's always tailored to the individual, because you can't overly generalize and say we should treat all women this way. It has to be a case by case basis. But that's why a lot of the times from the oversight organizations, we get a lot of training about like cultural competence and treating people with respect and dignity, and also seeing them as individuals and not as a problem or needing to be fixed. Exactly. Yeah. So, Nick está dizendo que, como no trabalho, como tratamos pessoas, as mulheres devem ser tratadas com respeito e dignidade. Sua dignidade deve ser tratada com respeito. Então, nós tratamos as pessoas com igualdade, não existe diferença entre homem e mulher. Certamente, tem certas considerações, né, que cada individual, cada pessoa, cada caso é um caso, né? E tem... Mas não deve existir essa distinção. Até mesmo quando trabalhamos com nossos participantes, né, que pessoas dos hospitais. Não, e nós temos, como ele falou, nós temos organizações que diz oversight, que tem comissões de direitos humanos a nível estadual, da cidade, e também temos organizações não governamentais, que também como o Watchdog, que não aceita qualquer tipo de discriminação. Então, tem os direitos do paciente, tem os direitos da mulher, tem os direitos dos profissionais, mas todos são tratados com igualdade e como se diz, com igualdade sem discriminação. E a dignidade humana acima de tudo. Quando dizemos acima de tudo, isso quer dizer que não existe distinção de raça, de cor, de condição psicológica, psiquiatra, não, e até mesmo se cometeu um crime ou infração, isso não existe diferença dentro dos hospitais, mesmo que esteja lá no histórico, é tratado com respeito e dignidade. Os serviços são fornecidos para qualquer um, da mesma forma que eu sou tratado, o Nick é tratado, todos somos tratados, até os psiquiatras. Os próprios psiquiatras dentro do hospital, eles também recebem tratamento, um certo tratamento psicológico dentro do hospital. Então, não existe essa coisa de criminalizar, de marginalizar e de discriminar. Então, como se diz, a dignidade humana é valorizada sem falar em gênero, em raça, de classe social. Yeah, I want to do some question to Nick in this part. Here in Brazil, we have a lot of problems with doctors in sexual scandals attending women, principally gynecologists, including a very famous doctor, just in jail today, but has violated sexually a lot of women. And these cases, unfortunately, are recurrent here. And so I want to ask you, what's the protocol in the United States to protect the woman of this kind of things? Actually, you can ask that question to Nick and to Vespa Moore. They both can respond. Yeah, okay. Very good, very good. Eu perguntei para eles, para os brasileiros, dizendo que aqui no Brasil nós tivemos vários casos de violência sexual com mulheres em consultórios médicos, né? Uma coisa muito, muito triste, mas que aconteceu, inclusive médicos famosos que estão presos atualmente. E como que é o protocolo americano de proteção a essas mulheres para que isso não aconteça lá, ou quando se acontecer, sejam efetivamente punidos esses profissionais. And so I pass the speech to Nick, and after that to Vespa Moore. Yeah. So all clinicians, regardless of what level of care, have codes of conduct that we follow, and one of them that is universal for all of them is you are not allowed to
date a patient or be like intimate with them in any way, or because for one thing, we're in a position of power, so it's so easy to abuse that power and hurt these people. And even if we think like, oh, I really care about them, I want to support them, like that's breaking boundaries. And we have disciplinary things that can happen for that, and especially if it gets to the point of assault where it gets to be criminal. And so we hold people accountable, or we should. System's not perfect, but we're trained from the beginning that the relationship we have is there to be of service to them, never to use them for our own pleasure or gain, and to keep those, understand where we stand in that relationship. So, Nico está dizendo que aqui nós temos um código que não deve ser violado para profissionais, para médicos, para todos que trabalham na área da saúde, ou seja, em qualquer outra área. Esse código, se for violado, você é punido, e se é um crime de natureza sexual, que é considerado aqui um crime grave, especialmente de uma pessoa vulnerável, porque você está numa posição de poder. É assim que vemos. Se eu sou um profissional da saúde, estou trabalhando, eu estou numa posição de poder. Então, se vê isso como abuso de poder, e o punimento é gravíssimo. Então, tem certos protocolos aqui que a gente segue. Primeiro, quando você está com tratamento com o paciente, de acordo com o lugar, o hospital, se é mulher, geralmente você tem uma enfermeira que entra com o médico. Se não é, você tem sempre alguém, não tem essa coisa assim. E se é sozinho, se existe alguma alegação, existe uma investigação, e que se for provado que houve um ato sexual de violação, o punimento é grave, é sério. E aí perde licença, perde carreira, aí pronto. A coisa já foi, como diz o brasileiro, já foi pro ralo. É grave. Sem falar nos processos civis e criminais, né? Moore, so Professor Marcelo will say that in Brazil it has happened several cases of gynecologists, doctors who sexually abuse the patient, and he asked me what is the step that if this kind of things happen in the behavioral mental health, like I work in the behavioral mental health. If someone, a doctor abuses the patient, or a nurse, whoever, abuse sexually a patient, what is the protocol? What is the punishment? What is the step that we in America it is taken by law? Generally, a suspension and a removal of licensure. Generally, this if not criminal, that at the very least they would not be able to practice. That would be the modality. But I think, like, kind of as we were speaking to earlier, the United States isn't perfect. People do get away with a lot of terrible things even still, and that's often because there's this idea of this misogynist idea of women being overly emotional or irrational or this or that. That's often embedded in those ideas of mental health. So that doctor can challenge the fact that a woman may be speaking out about that assault. So, Vespa Moore, ele respondeu a sua pergunta, professor Marcelo, dizendo que ainda tem, uma vez ou outra se encontra um doutor machista, né, um médico machista, que ainda, né, desafia essa ideia de ser muito macho, de ser muito homem, né, e pode violar esse código de conduta que temos, né, que não, quando se for uma violação grave de relação sexual, perde a licença e é processado criminalmente na área da saúde e em qualquer área que for. Yes, of course. Professor Moore talked something that I think is very interesting. That he talks that the American system is not perfect. For us, Brazilian is a model in order to be followed. Okay. But I want to ask him, in what points, in your opinion, the American system of human rights and health could be better?
Yeah, absolutely. I mean, I think that there's numerous points when we're talking about. I mean, I can go to my experience as an activist in mental health and disability rights. That really, it's very important with how we think about culturally how people often think of women more in the physical sense rather than anything they can contribute emotionally, mentally, and all of these ways. Again, an idea that is grounded and rooted in misogyny and a lot of other things. But how what that does is it impacts policies and it impacts laws and legislation. So, for example, in Florida right now, and one of the states here in the United States, they're trying to repeal abortion laws. A women's right to have an abortion. And then if you also look historically, when we think about the mental health system of women being diagnosed as hysterical and irrational, as I was talking about earlier, and men have often been like, well, if I feel like my wife is advocating or speaking up for herself too much, I can have her institutionalized by primarily male doctors. And that this is not new. It's historical and it's existed for a long time, that often the people in power are male, that there is a patriarchal society, that is something that we should speak more to. And that a lot of that is embedded in laws and policies and how we've built these things. There's such a value in the United States on what you can individually achieve and produce, and that it's contingent on you have to do it yourself. You have to be strong. You have to create on your own. But collectivism and community is such a woman-held idea, such a feminist idea, right? And I think all of these things are important. How culture is approached and how culture is shifted shifts the idea of institutions and how we see ourselves. The collectivism. Yes. Yes. So Moore was saying that the idea of collectivism, that we still have, don't take our own. Nós ainda temos essa ideia do machismo aqui. Não é muito presente, mas ainda tem aqui e ali acontece caso de esposos hospitalizar a esposa porque o marido tem mais poder. E essas atitudes, geralmente, de pessoas que têm poderes, seja como um psiquiatra, né? O marido fala para o psiquiatra, quero internar a minha esposa. Então, essa é uma forma de poder, né? Ainda tem o patriarcado, ainda está muito presente na sociedade americana. Sim, não é perfeito, nosso sistema não é perfeito, funciona, mas em alguns estados, tem alguns estados que não é tão perfeito assim, né? Então ele está falando que a ideia do feminismo, a ideia da mulher, né, de trabalhar em coletivo, vem do movimento feminista. E ainda essa ideia ainda no patriarcado não é muito bem vista, né? E às vezes sofre desafios, mas nós estamos fazendo progresso. Certamente. Então, trazendo essa ideia de que o sistema americano é um modelo, sim, para nós, mas ele também tem os seus defeitos, está crescendo cada vez mais. E uma breve explicação aí para os brasileiros que talvez não entendam essa diferença: os Estados Unidos vivem uma confederação, diferente de nós aqui que temos uma federação. Eu me atrevendo a falar em direito constitucional. Aliás, professora Nívia, explique essa diferença, senão aqui eu vou passar vergonha. Explique a senhora, né? Diga aí para os nossos brasileiros essa diferença da federação para a confederação. Então vamos lá. Eu vou me atentar a um outro detalhe da fala do doutor, que é o seguinte: o senhor o tempo todo está falando, doutor Marcelo, sobre as diferenças de Estados Unidos e Brasil, de que a gente tem muito a avançar em relação não só à economia, mas ao direito, né? A democracia. A gente está falando sobre isso. E no foco do nosso debate aqui hoje, que é sobre a mulher, e interessantíssima a fala, que fala sobre as internações praticamente compulsórias de mulheres pelos seus maridos. Olha só que interessante, que isso casa direitinho com o que nós estávamos falando. Não importa a qualidade de vida, o IDH,
não importa o nível de democracia, não importa a economia, o que importa é o ser mulher. É quando a mulher é subjugada. O que importa, o que determina a violência de gênero, o que determina a violência contra a mulher é o ser mulher. E esse ponto do nosso discurso é muito mais importante do que o direito constitucional e as federações e os nossos estados brasileiros aqui e o nosso sistema. Eu acho que esse é o ponto que a gente deve se atentar, porque esse é o assunto principal que a gente precisa olhar com um olhar crítico superior ao direito constitucional, porque é de direitos humanos, porque se aplica ao Brasil e se aplica aos Estados Unidos. Exactly. Professor Nive was saying more that this thing about institutionalization, the abuse of power, that the idea that the male dominant, that institutionalized the wives, and that happened in the 70s, and it still happen in some places in America. It is just the idea of being born woman, being a woman. That's the idea that the power, but above that of rights and the Constitution, we should not forget that we are human beings and we have rights, which is the human rights, the right to exist and be free, I would add. So, Professor Marcelo, since you are the co-host, so I was explaining falando com Moore, falando um pouco sobre o que a professora Nívia falou. Agora, o que o senhor vai chamar para falar? Yeah, and so talking and the more importance to the woman being, that's the pillar of the state. If you have a state, and the Hobbes theory and other ones, you have a nation, and a nation, it's made by the people, your people. And the people is the most important element of any state, of any country, of any democracy. I was just talking the difference from confederation and federation, that Brazil has the unit of the power, and in the United States have a division of the power in states and difference. But talking about this brilliant point bring by Professor Anívia, it's not possible inviting other person that know the profession Amilcar Arruda, because a great sociologist like him will be the main origin of the being woman, the origin of the human being, and the difference and the segregation of woman, and the submission of woman around the history, and especially the peculiarity of the being woman. Após o brilhante ponto trazido pela professora Nívia mais uma vez, de que a importância do estudo é maior na discussão do ser humano e na discussão da pessoa, e no fato da vítima da violência ser a mulher pelo fato de pura e simplesmente ser mulher, eu trago agora a discussão o professor Amilcar Arruda, que, como grande sociólogo que é, ele vai nos trazer um pouco desse panorama sobre o ser mulher. O ser mulher que muitas vezes, pelo simples fato de nascer mulher, traz essa diferença tão triste, né, indevida, mas que tem se evoluído ao longo dos tempos. Good evening, Professor Amilcar. It's a great honor having you here, and the speech is yours.
My honor is the honor is mine. Good evening, Good good evening evening. all. It's my pleasure to be here. Nice to have you here. I'm the first sociologist from Brazil to address the American public, and after my speech, I hope there is not the last. I'm Of course. So he says that he's the first Brazilian sociologist to speak to the American people more. yes, yes. Since the humans are decided to be together in communities and organized societies, yes, it's my point of view. It's my perception how the things are processing. Um, there were there were hard times. There were difficult times. Yeah, we those people were facing severe climatic conditions or technical uh, the mastery of, of technological in sense to develop weapons, and they decided that, that the tasks or duties of the day life was to be divided, and the woman was relegated to the, the improvised house of caverns. Uh, I have no guarantee at all if the woman were exposed to the war or to the hunt, she, she was in better conditions. But this this isn't it's the point. If with the development of the society, the woman continued and was relegated to be in those same tasks, it's another problem. Simone de Beauvoir, the great, the great French sociologist and feminist in philosophical field, uh, uh, which was a woman raised with a rich family, son, daughter of bankers, uh, and then with the end of World War One, their family was in bankruptcy, faced this this the problem that this the financial surviving, the, how to make a life, and she was a very intellectual woman, well smart, be prepared, and you interesting. It's the same problem of the another woman in the same time, Edith Stein, the first woman to achieve uh, 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 PhD in Germany and was prohibited to be assumed a catholic in philosophy because it was a woman. And there we have two women and fight for what we can define for feminism. That feminism at the time, in the beginning, with Beauvoir and Edith Stein, was differently. It was not a feminist with militants. It's more it's possibility to a woman get any place at all in the man in the womb dominated by men
and show it with her talent and abilities, all these possibilities to achieve. And they were seed. It's one at in his in his his motivations. And it's need to know that Simone Beauvoir view, however, with his leftist positions or revolutionary positions, most likely in the World War II during the French Resistance, and when he was shocked by the fact that the raised of the hate against when the liberation came, the raise the wave of hate, especially directly with those women who chose to relations with the Nazi German occupiers and was severely persecuted by the people. And Simone Beauvoir has this intuition that, oh, wait a minute, what's going on here? What this guy thinking about us as woman? What happened here? A woman has not right to decide who, when he was decided to establish a relationship. The French nation or the French army or the French nationalists are the owners of the body of the woman. Is the big question. And that position brought to her some problems. When with the transition to 20th century to 21st century, we have this disintellectualization from this feminist world of film. It's need to know that feminist position from Beauvoir or Edith Stein on others is not the right to be naked on the beach, but it's a self-affirmation of that woman is capable to occupy any position in society, occupied for men. It not be prohibited to occupy this place just because it's a woman. That led us another consideration was feminicide. I've heard the other friends discuss here. In Brazil, there we have no rates of feminicide. However, we have the tragic ranking of the 50 country in the world in the numbers of feminicide. But we have no in here the feminicide as the shape of the Middle East or the questions race. According to Diane Russell, who developed this concept of feminicide and divided with several trends, racial feminicide, romantic feminicide, honor feminicide, we have this composed of
She's worked with several trends of feminicide, but I'm just marked in Brazil of two visions that I consider, in my opinion, as the most dangerous for our culture and our women. The first of this is the romantic feminicide. Brazil has a tendency, it's fomented by the whole musical and cinegraphical industry of the romanticizing idealistic world of view that contributes to feed the notion that the men have the right to conquer women and make them kind of conquer. And the second, it's honor crime. It's the majority of crimes committed in Brazil beyond passions. It's allegedly because the perpetrator of this crime doesn't accept the fact of the woman does not want to be with anyone, and they called this kind of atrocity to a woman as crime of honor. It's those compose this true view of world, the romantic world, and the honored honor of world compose the majority of problems we face. It's a sociological point of view. Obviously, the right and the psychology has too much contribute to this debate, but the starting point of this discrimination of the woman, and segregation, it has two roots in several trains of our culture. Nowadays, we can talk about this difference openly with it, and I do not completely convinced if that's a relief or that's a threat, because because when you can talk about openly of a disgrace, of a tragedy, I don't see the things going very well. But well done. Let's stay here to discuss deeply and preoccupating aspects of our culture. But, and principally, Professor, the probable that nowadays, we can discuss, we can talk. Igual our equality, we are now doing, we are discussing, we are arguing. Eu vou resumir um pouco do que o senhor disse e traduzir para os nossos telespectadores, para que não fique confuso, não fique difícil, até pela densidade mesmo das suas palavras. Eu trouxe para os nossos telespectadores aí brasileiros, trouxe a palavra da professora Nívia, que discutiu sobre a importância de estudarmos a questão do ser humano, do ser mulher, e ser este ponto, que eu concordo plenamente, mais importante até do que a discussão jurídica propriamente dita, porque nós somos seres humanos e, como detentores de direitos a ter direitos, precisamos dessa análise
dessa segregação que a mulher infelizmente sofre ao longo dos anos, justamente pelo fato de ser mulher. E o professor Amilcar, brilhantemente, como de costume, nos trouxe aí o exemplo do livro da Simone de Beauvoir, o mais do que célebre Le Deuxième Sexe, em bom français, o segundo sexo, no qual ela discutiu o verdadeiro feminismo, né, que não é essa luta de classe, não é essa oposição, mas sim, na verdade, a discussão de que a mulher também é sujeito de direitos, de que a mulher também está na nossa sociedade para agregar, assim como o homem, os dois devem caminhar juntos, né? Eu citaria até um ideograma do coreano, da língua coreana, que eu particularmente acho lindíssimo. Uma volta, né? Se tivesse uma luz virtual, eu desenharia, mas uma volta ascendente significa homem em coreano. E uma reta em diagonal é céu. Os dois juntos significa casal. Ou seja, essa ideia de que só se chega ao céu quando o homem está junto da mulher. E eles fazem esse ideograma não limitado apenas ao casal em relacionamento marital, mas na união entre homem e mulher, para que os dois atinjam, colimem o objetivo comum. E acho que é assim que nós vamos conseguir ter uma sociedade melhor, quando homens e mulheres caminharem de mãos dadas, completando-se e não distanciando-se, somando as suas características, construindo pontes e não abismos ou muralhas. And so to Americans, I've seen some words about the Korean ideogram that uses symbols in order to signify that human and man together goes to the sky, goes to the eternal life, like the religions can say. And so in this part of discussion, I can call here Dr. Edson Aragão. After then, you complement Professor Amilcar. But I can call the Dr. Edson Aragão, a retired colonel from military police from the state of Ceará in Brazil, a man with a large experience in drugs, in mental health, and actually a renowned psychologist that works that all this disease, all these problems and all these situations in mental health. I can ask you, in your clinical experience, Dr. Edson, you listen a lot of women asking and complaining about specifically woman thoughts, woman difficulties, and human problems by the reason, by the nature for being woman. Eu pergunto para o Dr. Edson, que é um coronel reformado da Polícia Militar do Ceará, Estado brasileiro, psicólogo de larga experiência em tratamento de dependentes químicos e coordenou várias políticas incríveis de drogas quando estava na polícia e atualmente também com uma empresa especializada nesse sentido. E o senhor recebe no seu consultório, Dr. Edson, muitas mulheres se queixando de situações, de problemas típicos e eminentemente oriundos do fato de ser mulher? O senhor recebe isso? My English is not so good, so I need help. Professor Ana, if you can translate me, I appreciate. Bem, nós recebemos sim muitas mulheres com queixas, né, com medos, com dúvidas até, né, sobre as questões oriundas do ser mulher. E não só do ser mulher, mas do ser mulher na sociedade atual e principalmente na sociedade brasileira atual.
né? Historicamente, a mulher sempre foi relegada a segundo plano, né? Como a professora bem colocou, simplesmente pelo fato de ser mulher. E nós tentamos corrigir isso através de algumas leis, de algumas medidas legais, mas esquecemos que, primeiramente, nós temos que corrigir isso na nossa cultura, na nossa psique, tá? A psique brasileira é de que a mulher é um objeto do homem para ser usado por o seu prazer e para o seu demérito, né? E, infelizmente, a declaração desse cidadão, não sei nem como falar a respeito dele, né, que foi dizer que as mulheres ucranianas eram fáceis, isso mostra muito que isso está muito enraizado na cultura brasileira, né, na cultura de que a mulher não é um ser, mas sim um objeto. E a gente precisa trabalhar isso, a gente precisa desconstruir essa visão, pois isso é sim a maior violência hoje contra a mulher. Muitas vezes como policial, né, a gente era abordado por mulheres que sofriam violência, mas que muitas vezes não queriam perseguir numa ação penal ou numa ação punitiva contra o violador, né? E isso é uma visão de como essa mulher foi vítima anteriormente de violências. A maioria dessas mulheres, elas viveram em lares, né, onde os pais eram abusadores, né, onde os pais agrediam as mães, né, e a partir disso elas começaram a pensar que era normal, que era algo normal ser agredido, né, e elas começaram a acatar essa violência como sendo algo tranquilo para elas, como se fosse responsabilidade delas, né, a provocação do agressor. E isso é histórico, né? A nossa sociedade, aliás, o ser humano, a humanidade, sempre foi construída em cima do domínio do mais fraco, né? Não só as mulheres, mas as crianças também, que são muito vítimas de violência, né? Nós recebemos no consultório também crianças, né, que sofrem abusos simplesmente porque não conseguem se defender ou não conseguem colocar, né, um ponto final na violência que sofrem. E essas mulheres vêm pedindo socorro e muitas vezes é preciso fazer um processo de desconstrução de culpa, porque elas chegam dizendo, olha, o meu marido me agrediu, mas a culpa é minha, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo, né? Eu deixei de executar algo que ele me pediu, e ela começa a achar que ela é vítima da violência porque ela deu causa a essa violência. E isso faz com que a gente fique preocupado, porque isso é transmitido de uma geração para outra, né? Então, uma mãe que foi vítima de uma violência e que suportou essa violência, né, por uma questão cultural, por uma questão psicológica, ela passa para a sua filha que ela também tem que suportar essa violência, porque isso é natural, entre aspas, né? E não é nada natural a mulher ser vítima de violência, né? Não é nada natural um ser humano ser vítima de violência, né? Então nós precisamos desconstruir essa cultura de violência para que uma nova psique surja daí, uma psique de respeito, uma psique de, como o professor Marcelo falou, de congraçamento, de união, de fortalecimento mútuo, né? Infelizmente, tá certo? A nossa cultura, principalmente a cultura brasileira, né? Ela precisa ainda aprender muito sobre direitos humanos, né? Nós temos até um projeto hoje de irmos às escolas, falarmos sobre direitos humanos, falarmos sobre essa desconstrução da violência, para que as crianças elas possam no futuro aprender a viver num mundo, aprender a construir um mundo onde a paz seja a norma e não a exceção. I'm going to do the translation of what Professor Dr. Moore said. He's saying that violence against women it's throughout history. I wrote a little bit sentence on the chat.
Violence against women throughout history has always been there, as Professor Nivea mentioned as well, and Professor Mika Ahuda as well mentioned the same thing. But that there is one thing that he's saying that it's very important that it also happened in American, the internalization of violence, the cultural violence, that this violence is passed on to generation. It has become a generational issue in Brazil. In America, that vicious cycle has been break because of education and awareness, but in Brazil, it is still very much present in society because it has become part of the culture of the violence, that women blame themselves when they suffer domestic violence, when they suffer some sort of violence inside of their homes. They internalize that violence and they blame themselves because they think they are the ones that they are responsible for. So most of the time, when there is a conflict at home, they refuse to actually report the case to the police, and that has become like a vicious cycle, because when this become a generational, it's very hard to break through. So he is saying that he has a project there, that he goes to schools, and he's talk about that human rights. We have to always remember that beyond women's right, gender's right, there's always the human dignity, that everything started with human dignity. Human rights is something that is about the dignity of the human person, and that's what he's talking about, that these women, the most of the time, they feel, in a way, it's kind of, they feel that they don't deserve justice because they blame themselves for all the violence that they have suffered. So in America, we say the internalization of violence. So the project that he's worked there in his state, in Ceará, Recife, Brazil, it is try to educate young people about, how to de-escalate violence. So it's a very interesting. So I explained to Mu sobre o programa que você falou sobre, né, ir nas escolas e começar a educar a próxima geração de como quebrar esse círculo de violência vicioso, né? Que é esse que você falou, não é mais que a internalização da violência. A mulher, por viver dentro daquele ciclo vicioso, no lar, na sociedade, ela internaliza a violência e aí ela começa a se culpar. E isso quando se torna uma coisa de gerações, precisa muito trabalho e é muito difícil de arrebentar, de quebrar este ciclo de violência. So that's why I was explaining to him we talk about the internalization of violence, how to break the cycle of violence, and the program that he's working in Brazil about human rights. So now we're gonna talk to Moore. We're gonna give him the space for him to talk a little bit about it. So agora a próxima pessoa a falar vai ser Vespa Moore. Ele vai falar um pouco sobre o trabalho dele, sobre o que ele faz. Vamos. The space is with you, Moore. Yeah, absolutely. I think it's so important to have people of the community who are impacted supporting others in that community that are impacted. So I would be amiss to say, like, as we're here talking about women's rights, I think more women can speak to that in leadership and a lot of spaces, and that's really what peer support is about. Something that I do a lot of work in, and largely in a lot of social justice spaces, mental health spaces. When you think about how people are passionate about this type of work, it really does come from some type of life experience. Whether if that is a family member of yours, or if that is you yourself that is impacted in that way. And I think in my work, something that I think is so important is that we hold a lot of spaces such as crisis alternatives that are led by survivors, employed by survivors. So you have the survivors who are in the space working with the people, and trying to support them through their mental health and what they're going through.
and we call this model peer respite. And I've seen a lot of women who were coming out of situations of domestic violence here in the United States use peer respites because they might have a fear of, as we were talking about earlier, being harmed by an institution and by a man in a position of power. So it's important to have alternatives like these. So Moore is saying that in his work, it's important to have support in the kind of work that he does. He works in the mental health, he works in different programs and the behavioral mental health. I'm sorry. Ele trabalha na área da saúde mental, também trabalha na área da saúde, na área da justiça social. Então, ele tem vários programas. E aqui tem, como se fala de abrigo, né? Que tem onde várias pessoas que sofrem violência, seja mulher, seja homem, seja transgênero. A gente chama de safe space, é um espaço seguro onde a pessoa pode ir, seja ele está numa crise de saúde mental ou com qualquer outro problema. Então, lá tem todo um apoio. E ele falou que num desses trabalhos que ele faz, a experiência fala muito alto, que teve várias mulheres que foram para esse lugar, né? E lá ele falou que, segundo as experiências delas, foram vítimas de violência. E geralmente de pessoas foram vítimas de pessoas que têm um certo poder, né? Um certo poder de controle. Então, essa coisa de violência contra a mulher é sobre controlar, é como controlar a mulher, como controlar o ser humano, o seu poder de decisão, a sua vida financeira, a sua vida pessoal. Então, ele estava falando isso, que geralmente as mulheres falam sobre os diferentes tipos de violência que elas sofreram, e sempre vem de alguém que tem algum tipo de poder sobre elas. E ele também disse que a experiência, né, a experiência pessoal também conta muito, né, quando se trata de ajudar uma pessoa que está em sofrimento, né, uma pessoa que sofreu de violência. Então, ele disse que ele é muito ativo nos direitos humanos, muito ativo também na saúde mental e também na justiça social, e também, sobretudo, como ele trabalha nesse tipo de abrigos, né? Ele é diretor, aqui se diz CFO, ele é diretor de uma organização que trabalha com populações vulneráveis. So I did a little bit the translation, what you spoke about the work, the behavioral mental health, social justice, and the programs that you do it, so that they know what is like what we do in America. For our last consideration today for the program, we actually, the program was a little bit longer because it's two programs, and one is America Citizen and Professor Almico's program. And it's like a crossover. So today we're going to go more. Your last consideration, I appreciated that you being here today. Thank you for your time, and I hope we can do more of these next time. I know that it seems a little bit longer, but it's because we are doing actually two programs, the America Citizen and the Brazilian program Homo Sapiens with Professor Almica Arruda in Brazil. So your last consideration for tonight, please. Yeah. Thank you for having me. As always, very, very nice to be here. I do think in terms of considerations, we were talking a lot about human rights, women's rights, mental health, disability rights. And, the Universal Declaration of Human Rights through the United Nations wasn't ratified till 1948. And then when you think about women's rights, right, at least in the United States where I am, yes, women weren't allowed to have like bank accounts, for example, till 1960s. Not allowed to have a right to vote till 1920. Not allowed to, that financial, that human freedom in a lot of the ways that we've been talking about. And as I said, in some states, even though there's progress in certain areas, there's places like I was talking about earlier where
where there's an attempt to repeal abortion laws, right, or put those things into effect. So I think with that being said, my final message is that progress is slow. Hope is a discipline. We can continue to find hope in this way, and I think we need to work together. We need to work collectively in that feminist way that we were definitely earlier. Thank you. You're welcome. Thank you for being here. So, Moore, as últimas considerações é que nós precisamos trabalhar juntos, né? E que os direitos da mulher ainda têm muito que progredir, mas ele acredita que juntos podemos melhorar esse quadro, né? Apesar de termos leis, como ele mencionou sobre o direito de aborto, aqui ainda tem certo estado que está em contradição, mas que tudo isso pode mudar, desde que podemos trabalhar juntos. Professor Almika, suas últimas considerações? Obrigado por estar aqui, é um prazer tê-lo aqui no American Citizen. It is really nice to have Professor Almika here tonight with us. Thank you very much. My final word to my Americans from America is I greatly admire since I was raised woman and the woman professional career or woman talents not afraid me of, because I raised with home with 2 sisters, and my parents raised them to be completely independent from any kind of situation to put them in degradation situations. I believe that the majority of problems with sex harassment, domestic violence against women is healing to break up this security of the man with the rapid sex of the woman has almost achieved in this modern society. We have a paradox. Each more woman will be prepared, develop and conquering her space with competence, confidence, hard working. And the other hand, we have, especially in Brazil, kind of man completely insecure, psychologically affected by this rapid transformation of the world. It's a huge problem, and the law can help to provide aid to avoid such crimes, and psychology can be much efforts to trying to avoid also such things. I really deeply honored to be part of this conversation tonight, and I hope there are other opportunities come from, and I congratulate all of them. Thank you very much indeed. And if you want to have me in your program, just let me know when, and I'll be more than happy. Thank you. Next, it would be Dr. Aragão. With his last consideration for tonight, as suas últimas considerações para hoje à noite. Bom, eu queria agradecer o convite para participar desse debate. Né? Foi muito mais uma aula do que um debate, de aprender muito com os colegas brasileiros e americanos. E eu espero que intimamente nós mudemos as nossas posições, né? Nós sejamos realmente mais humanos. Que os direitos humanos não sejam só algo no papel, mas que eles sejam algo tão natural quanto respirar. Que nós possamos, sim, seguir exercitando a nossa humanidade com amor, com dignidade e com respeito ao próprio. Muito obrigado. Muito obrigado. Professor Aragão, I say that human rights should be something natural.
that we should be treated with each other with respect and dignity. It's just like John Locke said, natural law, human being in the state of natural law. Our last consideration, Professor Nívia. Professor Nívia, nossas últimas considerações para hoje à noite, por favor. Eu agradeço a sua participação. I do only 2 or 3 words. Again, in order to thank you, Ana, Professor Amilcar, that divided this program, this show tonight. We are the Homo sapiens and American citizen in one. It's a lecture, it's a form of education for Brazilian people in other ones. Professora Nívia, as suas últimas considerações para hoje à noite para o programa. I'm going to ask Professor Nívia Costa. Estão me ouvindo bem agora? Sim. Sim. Gostaria de agradecer a todos os presentes. Muitíssimo obrigada. Tem um professor, Luiz Alberto Vará, um doutrinador do direito que eu gosto muito. Ele diz que, às vezes, a honra, ela não é merecida. Então, a gente fala que se sente honrado, e às vezes a honra não é merecida. E ele tem razão. Eu sequer mereço a honra de estar aqui entre todos vocês. Então, vou dizer que estou muito feliz de estar aqui entre vocês. Minha alegria é muito grande. Gostaria, pelas considerações finais, dizer que no cenário internacional de pandemia, de guerra, de todas as tensões do mundo, a mulher é sempre a vítima preferencial das tensões, da violência. Tudo aquilo com o qual ela entra em contato torna-se imediatamente uma condição da sua existência. É a existência da mulher o principal ponto-chave da violência que ela sofre. E nesse contexto, o direito, ele é um instrumento aí de transformação social, de transformação para a sua liberdade, para a sua dignidade, para a sua emancipação na sociedade. Concebe técnicas que pretendem aí instrumentalizar a proteção da mulher, a concretização da dignidade da pessoa humana, né? Trazer o direito da mulher como aí um princípio principal, o princípio, né, o PR, de colocar isso à frente, o semantema PR, aquilo que está na frente, na origem, no começo de tudo, como o direito humano de ser mulher, de existir enquanto mulher. E eu acho que essa é a principal mensagem que eu gostaria de deixar, finalizando aqui a minha participação. Muitíssimo obrigada a todos pela atenção e pela generosa acolhida com que todos me ouviram aqui hoje. Good evening, Professor Nívia Costa. She was saying that the violence that women suffer throughout world society, it is something very serious, that the women, for being women, suffer violence. But we have the right, women's right, the human rights that guarantee women's safety, that guarantee women's dignity in the world society. And we can change that, the two have those rights, the dignity, the human dignity. That she left a beautiful message that even myself, I got a little bit very emotional, that I couldn't even remember every word that she said. But it is in Portuguese. I felt so emotional that I can't even cry right now. So it was, as a woman, a minority in this country, I felt very deeply touched by her words, that we should not forget human dignity. We have rights, and these rights should be guaranteed by the state, by the organization, and by us all. We should get educated about it and be open-minded that we are human beings. We should not be violated. We should not suffer violence. My last consideration for tonight is I'm very proud. I'm very happy to have you all here.
and I have learned a lot about from each one of you. And I hope that in another time, if one of you want to be here, or all of you, I'm always open. You can always get in touch with me. Professor Marcelo has my number. Professor Nívia, it was very open mind. I very much think, eu penso como você. And I want to finalize for the American Citizen. Thank you, American. Muito obrigado, Brasil. Boa noite. Até o próximo sábado.